consigo aqui só fazer um direcionamento aqui de tela. Assim, eu preciso colocar, só me colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Vai ficar melhor. Bom, gente, sou a Dani Massafera. Na realidade, meu nome de nascimento é Daniele Ribeiro Vieira, tá, pessoal? Mas eu ganhei esse nome lindo, esse nome artístico, né? Que todo mundo fica pensando que eu sou parente da Grazi Massafera, mas não sou, tá, gente? Somos paranaenses, sim, mas eu sou Ribeiro Vieira, mas todo mundo me conhece como Dani Massafera, então vou levando, né, esse título, né, esse sobrenome lindo aí. Enfim, nas minhas mídias, né? O pessoal todo do trabalho me conhece assim. Sou uma curitibana, como falei para vocês, casada, 38 anos, empresária, empreendedora há mais de 12 anos e comecei no Network Marketing através da Junesse, tem um pouco mais de 5 anos. É um trabalho que me trouxe algo que até então não tinha perspectiva nenhuma, que era tempo, né? Hoje eu trabalho de casa. Hoje eu faço realmente a minha hora, hoje a gente ajuda pessoas no mundo todo fazendo um trabalho local com a mente global, sem limite geográfico. Né? Então, sou muito grata a esse presente que veio para a minha vida, no momento mais desafiador que eu estava passando profissionalmente, financeiramente. Então, se você está passando por um desafio, calma, se acalma, que depois da hora mais escura da noite vem o quê? Vem o amanhecer. Então, nada é por acaso, viu, pessoal? E hoje nós vamos conhecer mulheres incríveis, com histórias incríveis, com experiências incríveis, para ajudar você, né, a se empoderar, a buscar seus sonhos e a entender que sim, você pode, sim, você dá conta, sim, você é capaz. Tá certo? Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou passar aqui, na realidade, para uma pessoa que vai conduzir o nosso evento. Ela é uma mulher maravilhosa, que eu, assim, eu adoro ela. A gente começou a trabalhar aí recentemente, mas eu tenho um carinho muito, muito especial. Ela é mãe, ela é empresária, ela é esposa, ela está se desenvolvendo de uma forma, assim, extraordinária. Ela é aqui do Rio de Janeiro e ela vai contar um pouquinho da história dela e já em seguida chamar a nossa primeira palestrante do dia. Então, sem mais delongas, a nossa querida Jade da Junesse Global, Lisandra Larrubia. É com você, minha querida. Boa tarde, boa tarde. Está me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Ai, gente, estou muito feliz de estar nessa tarde maravilhosa, com mulheres empoderadas. E, assim, vou dar aqui o meu melhor, né? Estou super feliz com esse convite aí de host, né? Apresentadora, que a Dani me convidou. Minha primeira vez apresentando. Estou um pouco nervosa, mas quem sabe, né? Vou gostar desse ramo e vou deslanchar, se Deus quiser. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou Jade, aqui dentro dessa empresa, Junesse. E, bom, antes, né? Eu tenho uma escola, né? A minha família tem uma escola em Campo Grande, aqui do Rio. E a gente empreende, né? Como em família. E aí, gente, veio a pandemia, né? Que susto que a gente levou. A gente teve um baque aí de números de alunos. E aí eu repensei a minha vida, né? Eu falei, gente, eu preciso ter uma segunda renda. Conversando com meu esposo, falei, a gente precisa buscar alguma coisa que nos dê uma segurança financeira, né? E aí foi nos apresentada a Junesse. Eu entrei em novembro de 2020, em plena pandemia, e qual foi a minha surpresa? Eu tive maravilhosos resultados, cresci assim, né, em um ano aí, subi de título, tive vendas maravilhosas, e assim, além de ter me desenvolvido, né, pessoal, profissionalmente, e de ter conhecido pessoas maravilhosas nessa empresa, pessoas amigas, né? A gente, eu acho fantástico isso, porque assim, pessoas que a gente acabou de conhecer, né? Mas assim, a gente leva uma amizade para a vida, né? E, bom, para abrir o nosso evento e abrilhantar a nossa tarde, vou chamar ela, que é psicóloga. Ela tem 29 anos, trabalha
a 14 horas por dia como autônoma e no regime CLT. E encontrou na Junesse uma ferramenta incrível, não só para crescer e complementar sua renda, mas também para ajudar as pessoas a realizarem as mudanças que sonham e desejam em suas vidas. Assim como faz na psicologia, com um ano de empresa, trabalhando em casa, em tempo parcial, ela já mudou sua realidade e hoje pode trabalhar para viver e não mais viver para trabalhar. Graças à Junesse, pôde deixar o trabalho CLT e focar no seu trabalho como psicóloga autônoma e pôde sair do interior de São Paulo para viver no litoral da Bahia, usufruindo da liberdade geográfica e levando esses produtos maravilhosos, essa oportunidade de negócio para cada vez mais pessoas. Eu vou chamar ela, empoderada, Ingrid Wolff. Obrigada, querida. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo por aí? Todo mundo está me ouvindo bem? Joia? Pessoal, que alegria estar aqui com vocês hoje, nessa tarde maravilhosa, cheia de mulheres aí do Brasil todo, até internacional nós estamos hoje, hein? Muito legal. Lisandra, muito parabéns, né? Pela primeira vez aí apresentando, só mulheres incríveis aqui comigo também. Então, me sinto muito honrada, muito privilegiada por ter recebido esse convite de estar aqui com vocês. Como a Lisandra já falou um pouquinho da minha história, né? Eu sou psicóloga, tenho 29 anos, e eu conheci a Junesse no meio da pandemia, né? Muitas pessoas tiveram um momento muito difícil com relação aos seus trabalhos, né? Durante a pandemia, muitas empresas fechando, muitos negócios quebrando, e os psicólogos foram muito requisitados nesse momento, na verdade, né? Então, quando eu conheci a Junesse, eu estava trabalhando 14 horas por dia, tinha 2 empregos, e chegou um momento que eu comecei a entrar um pouco em crise com isso também, né? Porque eu estava vivendo para trabalhar. E eu amo ser psicóloga, gente. Eu brinco que é a única coisa que eu sei fazer. Agora eu estou descobrindo que eu sei fazer outras coisas também, mas até então eu sempre acreditei que era a única coisa que eu sabia fazer da vida, né? Mas eu comecei a pensar, quero crescer profissionalmente, como que eu vou conseguir fazer isso, né? Como CLT, era só esperar os anos passarem para eu poder ter um reajuste salarial anual, que nem era, né, tão grande. E como autônoma, era só eu trabalhar mais. Só que o meu dia tem 24 horas, né? Então, encontra-se aí uma limitação em algum momento, né? Eu comecei a pensar até que ponto da minha vida isso faria sentido, né? Ficar me desgastando tanto, isso pode comprometer a qualidade do meu trabalho, né? Porque se eu não estiver bem, fica muito difícil exercer essa profissão de psicóloga, né? E aí encontrei na Junesse uma ferramenta muito legal. Eu nem imaginei, né, a potência disso quando eu conheci. E hoje isso vem me ajudando muito, tá me ajudando já a mudar de vida. Então, assim, empreender não era o meu objetivo, foi uma alternativa para uma crise pessoal que eu estava tendo. E realmente é através daí que tem vindo as minhas maiores conquistas nos últimos tempos, né? Como a Lisandra falou, eu consegui realizar um grande sonho com a Junesse, que era de morar no litoral, pude deixar meu trabalho CLT e pude focar na clínica, que é o que eu amo fazer enquanto psicóloga, e hoje conseguindo levar essa oportunidade, esses produtos maravilhosos aí para todo mundo. Então, se você acha que precisa mudar de vida, mas não tem tempo, eu vou te falar que esse é um negócio muito próspero que a gente consegue fazer mesmo não tendo muito tempo, porque eu sou prova viva disso. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre mim, estou só compartilhando um pouquinho da minha trajetória para vocês me conhecerem, né? Eu fui convidada para falar um pouquinho de um assunto que eu acho que é muito pertinente aí para todos, que é a inteligência emocional e o sucesso. Afinal, estamos aqui entre mulheres, alguns homens também queridos que estão aqui que eu já vi, mas principalmente entre mulheres que querem crescer, que estão buscando se empoderar, que estão buscando se posicionar, estão buscando mudar de vida, ser mais, né? Então, a questão do sucesso também acaba sendo muito importante para nós, né? Então, entrando um pouquinho nesse assunto, né? O que é a inteligência emocional? O conceito de inteligência emocional, ele fala sobre a capacidade do ser humano de gerenciar os seus sentimentos. Então, eu vou começar
a minha fala aqui sobre o assunto com uma provocação, uma pergunta para vocês. Vocês têm dado atenção a como vocês se sentem? Ou vocês são do time das pessoas que acham que o que vocês sentem tem que ser deixado de lado, pois é uma coisa que pode atrapalhar você, pode atrapalhar a sua vida? Né? Para muitas pessoas que pensam de uma forma mais lógica, mais racional, essa segunda opção acaba fazendo muito sentido. Mas o fato é que a gente sente coisas o tempo todo, nós somos constantemente afetados pelo nosso meio, pelas nossas relações. E não olhar para o que a gente sente não permite que nós expressemos isso da melhor forma e nem que nós trabalhemos essas questões emocionais daquilo que não está ajustado na nossa vida em cada momento, né? Muitas pessoas associam essa ideia, né, esse conceito da inteligência emocional ao controle, ao domínio do que se sente. Eu, particularmente, não gosto muito dessa abordagem, acho que é uma questão que a gente precisa refletir, desconstruir um pouco, porque, gente, na vida, a gente não está no controle. Né? A morte está aí para mostrar isso para a gente o tempo todo, a gente está aqui agora, daqui a pouco eu não sei. Né? A pandemia também foi um tapa na cara de todo mundo, que teve que cancelar todos os seus planos, projetos, adiar muita coisa. Então, assim, a gente não está, de fato, no controle. Mas como perceber isso? Traz muita angústia, muita ansiedade, muito desamparo para a gente segue agindo como se a gente tivesse que controlar tudo o tempo todo, né? E outra coisa também, né, sobre o controle de sentimento. Você já conseguiu realmente controlar o que você sente alguma vez na sua vida? Já conseguiu não se apaixonar por alguém? Ou se desapaixonar, assim, espontaneamente? Não quero mais, pronto, não gosto mais. Você já conseguiu não sentir raiva, não sentir tristeza numa situação difícil que você estava passando? Difícil, né, gente? É praticamente impossível. Acho que o que de fato está no nosso alcance aqui é como nós percebemos isso, como nós lidamos com isso, como nós expressamos isso. Então, qual a importância de perceber o que a gente está sentindo se a gente não vai controlar isso? Simples, né, gente? Porque nós somos movidos por isso, nós somos atravessados por isso o tempo todo, mesmo quando nós não nos damos conta. Como nós somos seres que estamos em constante transformação, vivendo em constante relação com o mundo e com os outros, a gente sempre vai ter uma novidade com relação ao que acontece com a gente e a como a gente se sente. Então, o exercício de se perceber e de se trabalhar, ele nunca está completo, é um exercício constante. Claro que é uma escolha de cada um, e a gente tem momento em que tudo é mais claro, em que tudo é mais fluido, e tem momentos também que isso se torna um grande desafio, e um desafio muito penoso para nós. Muitas vezes também a gente não vai conseguir trilhar esse caminho sozinho, por isso que tem profissionais, psicólogos como eu, que estamos aqui para acompanhar as pessoas nesse processo, né? Isso que a gente faz, né? Então, assim, uma das coisas que eu percebi muito também depois que eu entrei na Adnest é como essa questão emocional, como é importante, né? Eu, como psicóloga, sempre soube disso, sempre trabalhei isso, né? Mas como empreendedora, onde nós somos a base do nosso trabalho, do nosso negócio, onde nós somos o nosso próprio chefe, né? Que é uma das maravilhas desse trabalho, mas também é um dos desafios, né? Muitas vezes a gente acaba se boicotando, a gente acaba se limitando. Por quê? Porque vão surgindo inseguranças, vão surgindo medos. Então, além da gente desenvolver um trabalho, a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, quando a gente se abre para se perceber. E isso faz toda a diferença no nosso processo, na nossa relação com a gente, na nossa relação com os outros e na nossa relação com o nosso trabalho, com a nossa vida profissional. Mas aí, ok, tá, entendi, Ingrid. Mas como que isso pode me ajudar a ter sucesso? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? Eu vou começar pela ruim. Não tem fórmula mágica para nada nessa vida, gente. Então, não existe uma fórmula mágica para o sucesso, tá? Por quê? Porque cada um tem uma vida, né, um contexto muito particular, cada pessoa vai ter um sentido diferente para as coisas, né? Então, não tem uma fórmula mágica que vai funcionar para todos, uma receita de bolo que vai servir para você ter sucesso na vida. Mas, assim, antes da gente falar sobre sucesso também, eu gosto sempre de refletir sobre os conceitos, né? Eu queria que a gente pensasse, antes de pensar em como ter sucesso, a gente pensasse o que é o sucesso, né? O conceito de sucesso, ele envolve tanto uma questão que se sucede, né, algo que vem depois, que sucede um fato, um acontecimento,
quanto ele traz o conceito de um acontecimento favorável, um resultado feliz, um êxito em algum aspecto da sua vida. Mas e aí, outra pergunta que eu vou fazer para vocês refletirem aí no contexto de vocês. O seu conceito de uma vida bem-sucedida envolve algo que realmente te faz feliz ou envolve algo que a sociedade te disse que era o melhor para você? Porque assim, gente, ser bem-sucedida é trabalhar muito? Eu achei que era. Quando eu me vi trabalhando 14 horas por dia, eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar ficar nesse ritmo por muito tempo. E aí que eu entrei em crise, né? Porque eu cheguei no patamar do que eu acreditei que seria, olha, estar bem-sucedida para esse momento da minha vida. E percebi que não era aquilo, né? Então, assim, para algumas pessoas, trabalhar muito é sinal de sucesso, com certeza, mas para outras, talvez, trabalhar um pouco menos e viver um pouco mais, ter mais qualidade de tempo, seja para você se cuidar, para você passar tempo com a sua família de qualidade, isso pode ser uma prioridade, isso pode ser um sinônimo de sucesso também. Então, onde está o sucesso para você na sua vida? O que te faria sentir que você atingiu o sucesso, que você é uma pessoa bem-sucedida? Né? Muitas pessoas, como eu falei, né, que aconteceu comigo, e eu já atendi muitos pacientes em situações parecidas com essa, elas atingem o que elas sempre sonharam e se sentem felizes, porque elas percebem que todo esforço que elas fizeram não foi na direção de algo que realmente ia tornar essas pessoas felizes, né? É um momento de crise e, infelizmente, muitas pessoas passam por isso, né? Outra coisa importante sobre o sucesso é que nem sempre o conceito de sucesso vai ser o mesmo. Às vezes a gente é obrigado a repensar ele, né, como no exemplo que eu acabei de dar, que eu particularmente tive que repensar o que era ser bem-sucedida para mim, né, e às vezes simplesmente nós vamos nos transformando, e aí nossos ideais, nossas metas, nossos objetivos também vão. Então, perceber como você se sente não vai necessariamente te ajudar a ter mais sucesso, mas com certeza pode te ajudar a entender o que realmente faz sentido para você. É uma notícia boa, tá, gente? Para que você possa seguir na direção disso, daquilo que realmente te faz bem, te faz sentido, né? E não é a mesma coisa para todo mundo. Às vezes a gente sente que está indo para o caminho errado só porque a gente não está indo para o caminho da maioria das pessoas. Muitas pessoas que estão aqui, né, que fazem parte da Juness, enfrentaram esse desafio, porque a gente tem um modelo de negócio muito diferente do modelo tradicional, né? E a gente é ensinado a buscar aquilo, né, que é o tradicional, entendendo que é isso que vai trazer a segurança para a gente, muitas vezes não é, né, como foi o que aconteceu comigo, o que eu percebi, né, ao longo do meu processo aí com o meu trabalho. Então, assim, se a nossa felicidade está só na linha de chegada, a gente perde a maior parte do tempo esperando algo que nem é real ainda, e pode nem vir a ser, pode ser que a gente chegue lá e não seja isso que vai fazer a gente feliz, né? Então, saber respeitar o que você sente, saber perceber, saber acolher isso, e ter uma boa relação com você, pode te ajudar a se expressar com mais clareza e a ter mais empatia com as outras pessoas também, a melhorar as suas relações. Acho que esse é um ponto importante da inteligência emocional. E tudo isso parte de quê? De você perceber o que você sente, aprender a acolher isso. Não importa se é bom ou ruim no primeiro momento, o que importa é que está ali, é real. A partir do momento que você sentiu, isso já é real. O que você vai julgar a partir daí é um outro ponto. Mas o primeiro momento é acolher, aceitar que isso está ali, entender por que isso está ali, para poder trabalhar isso depois, né? Então, empreender, né, para quem aí é empreendedora, está querendo começar o seu negócio, envolve muito o nosso emocional. Nós somos os nossos maiores sabotadores na vida, muitas vezes. Então, não adianta olhar para o seu trabalho, para a sua vida, somente com os olhos da lógica. Gente, é preciso força, muita força, para se permitir sentir, para se permitir ser vulnerável, né? Para aceitar isso, que é da nossa condição. E para conseguir olhar para isso e trabalhar isso em busca de uma vida mais feliz, em busca de uma relação melhor com você e em busca do sucesso que você tanto almeja. Nosso caminho ele não é linear. Então, tá tudo bem se você tiver seus altos e baixos. A grande questão que vai fazer toda a diferença é como você lida com isso. Né? Então, acolhe o que você sente, entende que isso faz parte do seu processo, da sua evolução pessoal, da sua evolução profissional, enfim, que vão haver momentos de crise, mas também podemos encontrar aí grandes chaves
para nos conhecermos melhor e para nos libertarmos daquilo que nos aprisiona. E muitas vezes o que nos aprisiona é aquilo que a gente não tem consciência sobre. E está ali no que a gente sente, nossos medos, nossas inseguranças, questões que nós precisamos trabalhar. E que elas vão surgir através da nossa relação com o outro, com o trabalho. Algo precisa, isso precisa aparecer, né, de alguma forma para que a gente possa cuidar. Né? Então, essa é a mensagem principal que eu queria passar. Né? Não adianta a gente só focar no trabalho e não cuidar da gente. Eu já cansei de ver gente vindo, né, procurar psicólogo porque simplesmente se abandona no meio desse processo. E a gente é peça fundamental do nosso trabalho. Né? Então, assim, se você quer crescer, quer ter sucesso, né, assuma, né, o que você está sentindo, mesmo que isso não seja legal, aprenda a trabalhar essas questões, porque isso com certeza vai te dar uma base para que você se fortaleça, se empodere e possa, enfim, atingir os seus objetivos na vida, no trabalho, no pessoal, nos seus relacionamentos, enfim. É isso, acolham o que vocês sentem, trabalhem isso, não ignorem, porque isso é muito importante. Tá certo, gente? Então, esse é o meu recado de hoje. Muito obrigada de novo pelo convite. Eu fiquei muito, muito contente de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, tanto como psicóloga, quanto como empreendedora, né? Acho que hoje essas coisas se misturam muito, elas estão muito unidas. O meu propósito é muito parecido, né, de acompanhar as mudanças das pessoas, tanto na clínica quanto na DMES, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, podendo unir esses dois conhecimentos nesse momento aí com vocês. Então, muito obrigada pela atenção, pelo convite, e vou passar a palavra aí de novo para a Lisandra, para a gente poder dar sequência. Um beijo a todos, obrigada. E aí, gente, vamos lá, continuando aqui. Acho que a nossa querida host teve algum imprevisto lá com a internet, mas nós vamos tocando o barco. Quero agradecer, Ingrid, maravilhosa, tem uma energia incrível. Voltou ali? Ah, então tá certo. Estava aqui agradecendo a nossa convidada especial, a nossa mentora de hoje, a nossa primeira mentora de hoje, a Ingrid. E fale mais sobre essa maravilhosa. Dani, eu amei ter ouvido aí a Ingrid. Assim, eu refleti muito com as palavras dela e eu até lembrei, lá no meio da pandemia, a gente refletiu muito, né, com o que a gente estava passando. Eu mesmo precisei procurar uma psicóloga, porque precisava colocar minhas angústias para fora, né, ouvindo tantas coisas negativas, né, e, nossa, maravilhoso aí ouvir a Ingrid, amei tudo que ela falou. E, assim, acrescentando, né, desde que eu entrei na Vinesse, né, todos os treinamentos, todas as capacitações, só me fizeram crescer na questão psicológica mesmo, né? Algumas incertezas que eu tinha. Então, realmente é uma... Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Parece que caiu aqui. Então, realmente, assim, eu particularmente estou amando participar de todos esses eventos que a Junesse promove, né? Não somente para as mulheres, hoje é a Bad Human, mas, assim, tem vários treinamentos e eu faço de tudo para participar de todos, porque todos são maravilhosos. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho, que meu computador deu um... Bom, enquanto eu me entendo aqui com o meu computador, me ajuda aqui,
Eu queria saber aí do pessoal do YouTube, quem é convidado, quem faz parte aí da nossa equipe, da Dunesse. Podem escrever aí no chat, estou acompanhando. Aí eu gostaria de saber aí quem é convidado, quem é da Dunesse. Escrevam aí. E agora, né, vou estar continuando aí a nossa tarde, enquanto vocês escrevem aí no chat. Vou estar chamando nossa próxima convidada. Então, ela é casada. De novo, o que está acontecendo? Desculpa, gente. Eu acho que é toda vez que a Dani compartilha a tela. Porque dá um negócio aqui no meu também. Acho que sim. Então tá bom. Vamos lá. Então, gente, agora eu vou chamar ela, que é casada, mãe de um menino, atua como Mind Equity Expert, será que eu falei certo? E tem formação como coach de atitude. Seu principal objetivo é ajudar mulheres a terem autoconhecimento, segurança e utilizarem seus recursos para sua realização pessoal e profissional, através da análise corporal, ferramentas de coach, desenvolvimento de mindset empreendedor. Vou chamar agora a maravilhosa Ludmila Prado. Oi, gente, boa tarde, muito obrigada, Lisandra, obrigada, Dani, também pelo convite. Primeiro, eu quero falar que é um prazer estar aqui com vocês, sinto-me honrada no meio dessas mulheres tão magníficas. A Ingrid falou super bem, adoro, tenho muito apego, assim, muito admiração por essa profissão de psicóloga e como que a internet nos conecta, né? Porque eu conheci a Dani e agora eu estou aqui falando com vocês, é muito bom estar aqui, eu quero compartilhar um pouquinho também da minha história. A Lisandra falou um pouquinho aí de mim, né? Sou casada, tenho um menino, para mim a minha família é a minha base. E antes de começar a falar sobre a minha profissão e falar um pouquinho também sobre o conteúdo que eu trouxe para vocês, né? Que é o segredo do sucesso está no formato do seu corpo. Então, acredito que vocês ficaram um pouquinho curiosos aí sobre esse tema, e a Ingrid até falou um pouquinho também de sucesso, eu acho que vai vir a complementar isso tudo que ela falou. Eu queria compartilhar minha tela, Dani, vamos ver se vai dar certo? Que eu quero ver se vai aparecer aí para vocês. Está aparecendo? Ótimo. Então, eu quero começar contando uma historinha, né? Minha apresentação, assim, com um cachorro, né, gente? O que é isso? A pessoa que começa a apresentação com um cachorro. Mas eu quero contar uma história para vocês, primeiro, para a gente começar. E como que é essa história, né? É a história de um rapaz que todas as vezes que ele ia trabalhar, ele passava na porta da casa de dois senhores, né, de uma senhora e de um senhor, e eles estavam sentados na porta da casa deles, e tinha um cachorro sentado chorando, né? Esse cachorro aqui não está chorando não, mas para simbolizar. E ele ficava olhando, todo dia ele indo para trabalhar, e aquele cachorro chorando. E aquilo incomodava ele, né? Ficava assim, gente do céu, esse cachorro chorando. E todos os dias ele ia trabalhar, estava lá o senhor e a senhora sentados na porta da casa e o cachorro lá do lado sentado chorando, chorando, chorando. Até que um belo dia, esse rapaz falou assim, não, se amanhã, na hora que eu estiver indo trabalhar, eu acho que a minha imagem está estranha ali no YouTube, não está não, Dani? Se amanhã, na hora que eu estiver indo trabalhar, esse cachorro estiver chorando,
eu vou lá e vou perguntar a esses senhores por que esse cachorro está chorando, e eles não fazem nada, né? E no próximo dia, na hora que ele estava indo trabalhar, tá lá o cachorro sentado chorando. E ele foi lá, né? Falou assim, olha, vocês vão me desculpar, boa tarde, né? Vocês vão me desculpar, mas todo dia, na hora que eu vou trabalhar, eu passo aqui na porta e tá esse cachorro chorando aqui na porta. O senhor não vai fazer nada? Aí a senhora virou para ele e falou assim, olha aqui, meu rapaz, é o seguinte, esse cachorro, ele tá chorando porque ele tá sentado em cima de um prego. E na hora que esse prego incomodar o suficiente, ele vai levantar e ele vai dar um jeito, né? Vai sair de cima do prego. E aí, por que eu trouxe essa história para vocês? Né? Porque eu, muito tempo da minha vida, eu me senti como se fosse esse cachorro sentado no prego. Às vezes a gente sentia assim, um incômodo, a gente reclama, a gente sente várias coisas, né? Às vezes não está bem num emprego, ou não está bem numa relação, ou não está bem em alguma área da vida, né? Não se sente bem, mas a gente continua sentado em cima do prego. A gente não faz nada para sair de cima desse prego, a gente só fica se lamentando ou achando ruim. E aí, em 2020, eu me despertei. Eu despertei porque todas as vezes, nesse período que eu estava lá, sentada no prego, né, chorando, sentada no prego, eu ficava me perguntando, né, qual o sentido da minha vida? No que eu sou boa? Porque às vezes as pessoas perguntavam e eu não sabia responder essa pergunta. Eu não sabia no que eu era boa, eu não sabia o porquê, né, o sentido da minha existência. E quando eu me despertei, quando eu decidi que eu iria sair daquele prego, eu comecei a ver algumas coisas no YouTube, né? Então, até parabenizo vocês que estão aqui hoje, eu espero que essa história seja um incentivo para vocês, para quem aí já se sentiu assim, ou já se sente assim, um pouco estagnado na vida, e quer buscar o sucesso, quer buscar algo que dê sentido à sua vida. E eu estava vendo um vídeo no YouTube e falava justamente sobre propósito e autoconhecimento. E negócio, como que poderia juntar isso, né? Ter sucesso com propósito, com autoconhecimento. E aquilo, eu comecei a ir atrás do meu propósito também, do meu autoconhecimento, de desenvolver, de não ficar só sentado. Aquilo me incomodou tanto que eu decidi que eu iria atrás do meu propósito, do meu sucesso, da minha vida realizada, né? E quando eu comecei a ter contato com alguns conhecimentos que eu vou trazer para vocês aqui hoje, aquilo eu comecei a responder aquelas perguntas que até então eu não conseguia responder, né? No que eu era boa, qual era o meu propósito, quem eu era, né? Qual o sentido da minha vida, por que eu estava fazendo o que eu estou fazendo hoje, por exemplo. Então, aquilo me tornou uma pessoa que foi buscar a sua inteligência emocional, foi buscar a sua inteligência espiritual, né? Eu me tornou uma melhor esposa, uma melhor mãe, e eu fui conectando, me tornando uma empreendedora, e fui conectando o quê? O meu ser ao meu fazer. E aí eu fiz a minha formação de analista corporal e coach, porque eu descobri aquilo que era o sentido da minha vida, e aí eu pude confiar mais em mim, ter mais segurança, ter mais... ser mais segura de mim, né? Ter mais confiança em mim, me amar, me respeitar da forma que eu era. Então, veio muito até conectando o que a Ingrid falou, né? Quando a gente se ama, se aceita, se respeita, se percebe, né? E aí você começa a gostar daquela forma, você começa a unir o seu empreendimento, o seu negócio, o seu trabalho, aquilo que você faz, ele conecta junto com o seu ser. Por isso que eu trabalho muito primeiro com o ser, para depois
a gente fazer, né, o empreendimento, a gente ter sucesso. E aí vocês estão me perguntando, né, Ludmila, o que que tem a ver isso tudo? Como é que o segredo, então, do sucesso está no formato do meu corpo? O que que isso tem a ver, né? E aí eu digo para vocês, o segredo do sucesso está no formato do seu corpo, porque a partir dos estudos, a gente consegue ver o tipo de mente que você carrega, como que você funciona, vendo o formato do seu corpo. E o segredo do sucesso, conectando muito com o que a Ingrid falou, né? O segredo do sucesso está dentro de você. Só você, assim, se você pensar, né? Se você pode ou se você não pode, travou. Voltei. Deu alguma loucura aqui. Mas eu vou continuar sem compartilhar a tela, então. Tá? Porque se você pensar dentro da sua mente, se você for levada às suas dores, aos seus medos, se você for comandada pelos seus medos, assim vai ser a sua vida. Se você acreditar que você não pode ter sucesso, você não vai ter. Se você acreditar que pode, você vai ter. Se você utilizar todos os recursos que você tem de uma forma a... Está compartilhando a minha tela e está travando, né? Eu quero passar essa página aqui. Vamos lá. Eu vou continuar sem compartilhar e vou vendo aqui, tá? Então, a grande virada de chave na minha vida foi quando eu me deparei com esse conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento trouxe uma clareza, né, um determinismo de que eu pudesse unir tudo aquilo que eu já estava vendo sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, que me ajudou muito, mas esse conhecimento, quando eu pude encontrar essa clareza da forma de eu funcionar, e eu respeitar isso, e eu gostar dessa forma, eu consegui ver o poder que há nisso, né? Que está tudo dentro da nossa forma de pensar, da nossa forma de enxergar o mundo, né? E como que a gente pode utilizar esses recursos, essas forças, esses nossos superpoderes, que eu gosto de dizer superpoderes, ao nosso favor, né? E aí, esse estudo, entrando um pouquinho agora na parte mais técnica, esse estudo traz que todos nós carregamos 5 sensações básicas. E essas sensações básicas, elas podem nos levar a tomar decisões pela dor, ou elas podem nos levar a tomar decisões pelo recurso. Então, o segredo do sucesso é você utilizar o que você tem, não levado pelo medo, pela dor, mas começar a ser levado pelo seu recurso. E agora seria até muito interessante se eu conseguisse compartilhar a tela, porque aí eu vou mostrar para vocês como que isso se formou desde quando você estava lá na barriga da sua mãe, né? Onde surgiu a dor, a sensação da rejeição. E isso vai se mostrando no formato do seu corpo. Quando você vai crescendo, a forma que você vê o mundo, isso vai também moldando o formato do seu corpo, tá? Só que toda dor, ela traz consigo também um recurso, né? Ela traz consigo o recurso, essa dor, ela traz consigo o recurso da criatividade. Quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo o mundo de formas diferentes. E, por exemplo, quando você vai para a fase de amamentação, você cria a dor do abandono.
só que isso também traz um recurso para você, que é o recurso da comunicação. Quando você passa para a fase de você já saber falar, já saber andar, você vai vendo o mundo de uma forma diferente. Então, você traz a sensação, a dor da manipulação, mas isso também traz um recurso, que é o recurso da liderança, que é um recurso também muito visto, né, muito bem visto para as pessoas que são empreendedoras, né? E depois, quando a gente vai crescendo, né, a gente passa naquele período de sair das fraldas, a gente também passa por uma dor, que é a dor da humilhação. E aí a gente também desenvolve um recurso para lidar com essa dor, que é o recurso da organização, do planejamento, né? E chega até a última fase, que é a fase da criança, quando a gente já está lá com os nossos 5 anos de idade, que a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente, a visualizar o mundo em pares, a gente começa a sentir um choquinho nas regiões genitais que começa a desenvolver, e isso gera a sensação da traição, mas que gera consigo também um recurso, que é o recurso da agilidade, da proatividade. Então, assim, olhando para o rosto das pessoas, a gente já consegue ver se ela é uma pessoa que ela é mais comunicativa, ou se ela é mais retraída, se ela é uma pessoa que ela vai lidar mais bem com o público, ou se ela vai ser uma pessoa que vai ser mais executora, se ela vai ter uma autocobrança muito exagerada. Então, tudo isso a gente vai conseguindo ver que muitas vezes a gente acha que é um defeito, que é algo que a gente critica, mas na verdade é porque a gente não está sabendo utilizar aqueles recursos, aquela forma da gente funcionar em prol de alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E muitas vezes a gente até tem uma dificuldade de sonhar, de almejar essa ambição de querer mais, né? Então, esse é o que veio a mudar a minha forma de ver o mundo, de me posicionar, de ter mais confiança em mim. E eu queria, né, trouxe para vocês isso, porque é isso que eu trabalho hoje, da mesma forma que mudou a minha vida, é o que eu gostaria de levar para o mundo e fazer com que as mulheres, principalmente, né, que é o meu público, elas conseguissem utilizar esses recursos em prol de algo maior, de utilizar, sabe, de ver no que elas são boas, de reconhecer no que elas são boas, de lidar com isso e fazer com que isso se expanda, né? Então, meu convite hoje para vocês o quanto que esse prego está incomodando, né? Em que prego que a gente está sentado? Porque eu acredito que na nossa vida não existe só uma virada de chave, né? A gente vai a todo momento almejando algo mais. Essa foi a minha primeira virada de chave, mas que veio a mudar completamente. Mas ao longo da nossa vida, a gente vai o quê? Expandindo a nossa zona de conforto. A gente não simplesmente sai de uma zona de conforto, né? A gente expande. Então, aquilo que às vezes era fácil para a gente há 2, 3, difícil, né, para a gente há 2, 3 anos atrás, hoje é fácil da gente lidar. Então, a gente vai ganhando essa massa, a gente vai ganhando essa resistência e a gente vai expandindo. E quando a gente começa a aplicar esse autoconhecimento, a vida vai se tornando mais leve, a gente vai conseguindo lidar melhor com as emoções, né? Não controlando, como a Ingrid trouxe, mas a gente vai conseguindo se respeitar, se entender mais e respeitando e entendendo o próximo também, porque eu acredito que todo negócio, a Gionese é um exemplo disso, né? Se importa com as pessoas, ele é feito por pessoas. Então, quem não entende de pessoas, não entende de nada, não tem como fazer um negócio prosperar, não tem como fazer uma vida de sucesso se você não consegue se entender e entender as pessoas, né? E levar esse bem para a humanidade. Eu acredito nisso. Eu acredito que quanto melhor a gente for para nós mesmos, melhor a gente é para o mundo ao nosso redor. E melhor a gente vai fazer um negócio que cresça e que prospere, que a gente seja mais feliz e realizado. Então, meu convite para vocês hoje é encontrar aí qual prego que está incomodando vocês e como que a gente pode expandir essa zona de conforto, se conhecendo e se vocês se interessarem em fazer uma análise,
ou conhecer um pouco mais do meu trabalho também, acho que no cartazinho que a Dani compartilha aí na tela tem o meu Instagram, tem os dados para vocês entrarem em contato. E se vocês falarem que veio aqui da palestra da J1, me chamarem lá no meu Instagram, aqui está lá, Ludmila Prado, Oficial 1, e falarem que vocês assistiram aqui a palestra e me contarem aí qual foi o seu maior insight, eu tenho um presente para dar para vocês, tá? Não vou falar o que é não, mas é muito bom. Pode me chamar lá e falar que vocês vieram aqui da palestra, que eu tenho um presente. Então, eu quero parabenizar vocês aqui sábado, né? Quase 4 horas da tarde, vocês estão aqui doando o bem mais precioso que a gente não tem como comprar, né? Que é o nosso tempo. E vocês estão doando o seu tempo aqui para nós. E eu espero ter contribuído com um pouco na vida de vocês e ter feito vocês surgir, né, essa faísca, essa vontade, essa ambição de buscar conhecer melhor vocês e utilizar esses recursos que eu tenho certeza que vocês têm, que vocês são mulheres, pessoas que têm uma unicidade, uma coisa única dentro de vocês e que vocês podem usar isso para fazer o mundo um lugar melhor, tá? Obrigada, Dani, obrigada, meninas. E agora eu vou voltar a palavra para a Lissandra. Oi, nossa, maravilhosa, Ludmila. Amei te ouvir. Gostaria de saber aí quem gostou, né? Quem está gostando dessa tarde aí maravilhosa. Estou amando. Também vou falar aqui, né? As pessoas falaram aqui no chat, quem é da Junesc, quem é convidado, vou estar lendo aqui rapidinho. A Flávia da Junesc, bacana. O Cássio, Cassiano Boi, do nosso time, maravilhoso. Tereza Camargo, sou da Junesc com muito orgulho e amor. Genilda é convidada. Kátia, sou da família Junesc. Fátima, assim, ó, Milena, estou conhecendo hoje. Fátima da Junesc. Doutora Maria Eduarda está conhecendo hoje. Inês da Junesc. Liliane da Junesc. Genilda, sou convidada da Araceli, maravilhosa, conheço ela. Guga Bastos, do time. Claudete, sou da Junesc. É isso mesmo? Convidada. Isaca Ribeiro. Acho que só, né, gente? Não sei se eu estou... Acho que eu já li de todo mundo. A Maria Aldenice, convidada também, da Janaína. Bacana, gente. Quem convidou vocês, tá? Depois vocês perguntam um pouquinho mais dessa empresa maravilhosa. Gente, olha, eu assim, sou apaixonada. Cada vez que passa o tempo, fico mais apaixonada por essa empresa, porque a gente aprende muito, muito mesmo. E é top demais. Queria também assim, aproveitar a oportunidade de pedir para vocês aí do YouTube compartilharem, curtirem aí, né? E compartilharem com seus amigos, familiares, né? Para que muitos possam aí ter a oportunidade de estar vendo aí, né? Dessa tarde maravilhosa e de outros que a gente vai ter também, né? Vamos lá. Agora, nós vamos chamar ela, que é de Boa Vista, Roraima, mas vive no Rio desde os 2 anos de idade. Casada, mãe da Liz, é advogada de formação, mentora de posicionamento digital estratégico e diretora Rubi da Junesc Global. Ela, maravilhosa, Ramine Barcelos. Ela está entrando, Li. Está entrando? Enquanto ela está conectando,
Posso aproveitar e falar um pouquinho da história do J1, bem rapidinho, enquanto a nossa diretora VIP chega? Claro, claro. Legal, gente. Então, quanto a nossa VIP, a nossa última palestrante, que vai trazer aí um tema fantástico, né? Vai contar a experiência de vida dela, jornada empreendedora, transição de carreira, vai falar sobre como trabalhar home office e conciliar a maternidade. E para quem ainda não é mamãe, mas quer se inspirar, né, de como trabalhar home office e ser produtiva, fica aí, tá? Porque com certeza ela é a pessoa mais, né, experiente aí nos últimos tempos para compartilhar isso com a gente. Enquanto isso, pessoal, enquanto ela vai se conectando, vou contar para vocês rapidinho sobre a história do J1. J1, ele nasceu, né, na realidade, assim, pelo menos eu comecei a levantar essa bandeira, né, de trazer eventos voltados para as mulheres, para dar voz, para a gente ter um momento só mais nosso, mas, claro, abrindo para os nossos meninos maravilhosos, como falei lá no início, porque fazem parte da nossa vida. Aliás, quero agradecer o professor Edson, que está aqui conosco nos bastidores, né, sendo o nosso técnico de áudio, de som, dando uma força, enfim, todos os meninos líderes aí conectados. Mas, assim, nasceu, né, esse desejo de puxar os eventos, e a gente começou aqui no Rio, foi em 2018, fizemos eventos presenciais maravilhosos, né? Certeza, assim, que todo mundo que participou levou a experiência para casa, com desejo de trazer realmente o empoderamento, emocionar, tocar no coração, tocar na alma e empoderar, né? Empoderar a mulherada, e as histórias, né? Trazendo muitas histórias assim, fantásticas, muito aprendizado, porque a gente sabe que a história do outro que realmente nos inspira, né? A gente pensa, pô, se ela fez e conseguiu, eu também sou capaz, né, de conseguir. Por isso que uma das mágicas do nosso trabalho aqui é esse compartilhamento de história. Então, a gente começou fazendo presencial, aí veio a pandemia, a gente migrou para o online, mas com certeza, assim, a gente já tem aí no coração de quando as coisas começarem a voltar, assim, mais ainda para o presencial, certamente a gente vai fazer as nossas edições presenciais, mas para quem está muito distante, está em outros países, né, a gente também não vai esquecer de vocês, né, e a ideia é a gente manter os online também, né, para trazer toda essa experiência. Bom, gente, vou finalizar aqui porque ela já está presente aqui na nossa sala virtual e vou deixar a palavra novamente com a nossa querida Lisandra para convocar aí a nossa grande diretora, a nossa VIP de hoje. Oi, Dani. Então, só para continuar rapidinho, algumas pessoas falaram aqui também, a Márcia Vieira, da Junesse, parabéns. Rosinere, também sou da Junesse. A Nilceia, também da Junesse. Tem uma galera aqui, né, que é da Junesse, que também é convidado. A Mítia Pereira, convidada da Raquel. Camila Barroso, vim pela Ludmila, que bacana. Nete Silva, sou da Junesse, está fazendo um mês hoje. Nossa, que bacana! Gente, quem é convidado, né? Depois procura aí quem te convidou para saber um pouquinho mais dessa empresa maravilhosa. E, gente, compartilhem aí, tá? Curtam aí no YouTube e compartilhem para seus familiares, amigos, né? Essa tarde vai ficar gravada e podem procurar as pessoas que te convidaram, tá? Peçam aí o link, que quanto mais a gente compartilhar essa tarde maravilhosa aí de aprendizado, né? Melhor, né? Então, vou falar dela de novo, vou chamar ela, que é de Boa Vista, Roraima, mas vive no Rio desde 2 anos de idade. Casada, mãe da Liz, é advogada de formação, mentora de posicionamento digital estratégico e diretora Rubi da Junesse Global. Vou chamar ela, a Ramine Barcelos. Cheguei! Boa tarde, gente, boa tarde. Meninas, eu não estou conseguindo ver as mensagens lá do YouTube, então se tiver alguma coisa para perguntar depois que eu falar,
Vocês me ajudam, por favor? Vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me senti honrada de estar aqui. A gente está tentando fazer isso tem tempo, né, Dani? Tem tempo que a gente está, vamos, não dá, vamos, não dá. E agora, finalmente, a gente conseguiu. E um pedido da Dani com certeza, não tem como não acatar, né? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, deixa eu contar a minha história rapidinho. A ideia aqui é eu falar mesmo como eu tive que me reinventar algumas vezes dentro do empreendedorismo, né? A vida vai dando umas voltas na gente. Ela é uma sapeca, né? Ela vai dando umas voltas na gente e a gente tem que se reinventar. Então, eu espero que tudo que eu fale aqui te ajude de alguma forma, te inspire, que você se identifique, né? Para você ver que você não é uma ET, que você passa por isso também. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, Ramine Barcelos, eu tenho 37 anos, sou ex-advogada com muito orgulho. Eu detestava o direito com todas as minhas forças, mas quando eu resolvi fazer direito, né, eu escolhi sem maturidade alguma, né, não sabia. É porque eu queria ser uma mulher independente. Então, muito mais do que pensar na profissão que eu queria, eu tinha o sonho de ser uma mulher independente. Eu cresci com a minha mãe e meu pai falando, olha, seu primeiro marido tem que ser o seu emprego. Então, eles sempre falavam, seu primeiro marido tem que ser o seu emprego. Então, tá bom, vamos lá que meu primeiro marido vai ser meu emprego. E aí eu falei, quer saber? Não gosto desse tema, não gosto, mas já fiz mesmo, então eu vou dar conta de trabalhar, ganhar o meu dinheiro aqui e ser independente, né? E aí, ainda que eu não goste, eu vou viajar, eu vou fazer minhas coisas e eu vou ser uma mulher feliz mesmo assim. E aí, né, no começo, quando a gente é jovem, quando a gente não tem tanta preocupação, a gente não pensa tanto assim no futuro, né? Tudo é festa, tá ganhando dinheiro, tá maravilhoso, cheio de energia, tá tudo bem. Só que com o tempo, quando as suas vontades, as suas necessidades, os seus sonhos, eles vão mudando, né? Você começa a ver que o buraco é mais embaixo. E no meu caso foi isso que aconteceu. Com o tempo, aquilo não estava mais fazendo sentido. Só encher o bolso de dinheiro, sem a minha realização profissional, não estava mais fazendo sentido, porque eu acabava levando essa falta de realização profissional para outros campos da minha vida, né? Uma pessoa que é infeliz no que faz, ela vai levar essa infelicidade para o relacionamento, para a família, para dentro da casa dela, para o emocional dela, para o físico dela. Então, vai degringolando tudo. Foi exatamente o que aconteceu. E nessa época que eu estava realmente sem saber o que fazer, com a minha autoconfiança profissional lá embaixo, né, sem uma luz no final do túnel, o meu marido, que também estava infeliz pelos motivos dele, saiu do escritório dele e começou a entrar em depressão. Então, ele em casa, na cama, e eu tendo que ir trabalhar, bancando a casa, bancando tudo, infeliz, né? Eu ia chorando e voltava chorando do trabalho, mas não podia largar, não tinha como largar. E aí, vocês imaginam a situação. E foi exatamente nessa época que foi apresentado para a gente o projeto da Junessa, né? O projeto de empreender na Junessa, de construir equipes com novos revendedores, com pessoas consumindo e com outros empreendedores que também quisessem empreender, né? Foi exatamente isso. E quando ele mostrou esse projeto para a gente, eu falei, nossa, perfeito para o Rodrigo, porque o Rodrigo, ele não está trabalhando, ele está em casa e eu estou trabalhando. Apesar de estar infeliz, pelo menos eu estou empregada. Então, ele faz e eu vou dar todo o apoio do mundo para ele. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu achando que não era para mim, porque eu estava empregada. Olha que loucura. E aí ele começou. Só que meu marido, né? Ele é extremamente intenso, graças a Deus. E ele entrou de cabeça. Ele, em pouco tempo, assim, ele foi tendo pequenos resultados e, principalmente,
resultados nele, sabe? De autoestima e de confiança, visão. Ele estava virando cada vez mais uma pessoa inspiradora para outras pessoas. E eu adorava aquilo. E eu ia com ele nas apresentações para dar apoio, para estar sempre junto. Então, eu saía tarde do trabalho, ia na apresentação para dar apoio. Só que eu fui tanto, mas eu fui tanto. E eu vi a transformação dele, que eu falei assim, cara, quer saber? Tô infeliz, voltei à minha vida, não mudou nada. A dele mudou toda, a minha não mudou nada. Será que dá para fazer isso? E aí o meu cunhado falou, né, que dava para fazer em paralelo, que eu não precisava largar nada do que eu estava fazendo, não precisava largar o meu emprego, que eu não tinha como largar, e dava para empreender em paralelo, desde que eu tivesse, né, força de vontade. E aí foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Então, eu trabalhava cerca de 10 horas por dia como advogada na empresa, eu ainda não tinha filho, ainda não tinha nada, né? Era uma recém-casada, e empreendia nos horários que eu conseguia. Então, na hora do almoço, na hora que eu saía da empresa, tarde, ia para uma apresentação, então, e nos fins de semana, claro. Então, era exatamente isso que eu fazia. E em 2 anos, né, meu primeiro sonho era o quê? Largar o meu emprego. Largar o direito sem passar perrengue. Então, o primeiro sonho era esse. E em 2 anos eu consegui emparelhar, né? E sair do... Então, assim, eu sempre falo, né? A primeira coisa, não pensem se alguém aqui faz em paralelo, né? Não pode largar. Maravilha! A vida não é um moranguinho, né? As pessoas falam assim, ai, queime suas pontes, que não sei o quê, larga tudo e vai empreender. Cara, a gente não sabe a realidade das pessoas, a gente não sabe o que a gente passa dentro de casa. Às vezes você tem filho, tem que ajudar pai e mãe, tem conta para pagar, tem boleto chegando, o boleto não quer saber se você está infeliz, se você quer empreender, se você está no CLT. Então, assim, eu sou a favor, eu não sou contra a CLT, eu sou contra você ser infeliz no que você faz sem mudar, tá? Então, tá na CLT ou tá em outra coisa e não pode largar, porque tem conta para pagar, você é uma ser humana, um ser humano normal, né? Não é um ET? Tenta fazer o melhor que você puder em paralelo. Trabalhe em paralelo, porque o que tira você desse mundo de corrida do rato é o trabalho após o trabalho. O horário ali comercial, ele só faz a gente pagar as contas, né? O que faz a gente mudar de vida, e seja lá o que signifique mudar de vida, tá? Às vezes você pensa em mudar de vida, cara, poder morar num lugar melhor, num bairro melhor, poder comprar uma moto, um carro, poder botar o seu filho num colégio melhor. Às vezes as pessoas pensam numa vida épica, poder viajar para as Maldivas todo mês e tal. Então, assim, independente do que você pense de sucesso na sua vida, esse sucesso ele vai vir com esse a mais, esse horário após o horário comercial, sabe? Então, você vai ficar cansado, cansada, vai. Eu ficava vesga de cansaço, fisicamente muito cansada, é verdade, ficava mesmo. Mas, olha que legal, emocionalmente, não. Emocionalmente, eu ficava cada vez melhor. Porque a tristeza, o cansaço emocional que eu tinha antes, por não ter uma luz no final do túnel, era muito pior para mim do que o cansaço físico que eu tinha nesse segundo momento, fazendo os dois em paralelo. Então, é uma escolha, né? A minha cabeça estava cada vez melhor, eu estava vendo o porquê que eu estava tendo aquele trabalho a mais, eu entendia onde eu queria chegar, e em 2 anos eu cheguei. Então, em 2 anos, eu pedi para sair, nunca mais trabalhei como advogada, gente, eu não pago mais OAB, é nesse nível, tá? Eu não sou mais advogada mesmo, e sou muito feliz. Sou uma empreendedora, então eu empreendo na Junesse desde então. Acabei, depois que eu entrei na Junesse, continuei, acabei também com essa coisa de abundância, né? De você pensar fora da caixa, coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer na minha vida, porque eu me achava incapaz, eu ficava dentro daquela bolha, né? Que a gente vai se colocando na vida. Eu comecei a abrir a cabeça também para outros negócios em paralelo à Junesse. E aí eu comecei a ver, caramba, fui ficando cada vez mais realizada, trazendo outros negócios.
E olha que legal também. Às vezes você está fazendo algo na sua vida e você não está realizada profissionalmente e isso acaba com a tua autoconfiança, com aquele sentimento de que, putz, eu sou realizadora, que legal, eu consigo dar conta, né? E quando você acha aquele modelo de negócio que você vê realmente que você consegue ser melhor para você, porque você está bem. Então, você é melhor para você e melhor para os outros, mais útil para os outros, aquela sensação de autoeficácia, de, putz, eu dou conta, sim, mesmo com desafios, mesmo com caminhos difíceis, mesmo com pandemia, eu vou dar conta. Por quê? Porque faz sentido. Simplesmente porque faz sentido. É isso que vai me levar aonde eu quero chegar, né? E se eu desistir porque tá difícil? Ok, como é que vai voltar a ser minha vida? Não, obrigada. Prefiro tomar... eu ia falar um palavrão. Prefiro ralar na ostra aqui do que ralar na ostra ali. Porque ralar na ostra não é assim, né? Você escolhe aonde você vai ralar. Não é uma coisa, não quero mais trabalhar, não, vou ficar na praia, trabalhar, não sei o quê. Não, também não. Mas é gostoso, porque a confiança da mulher, ela está muito ligada nisso de se sentir útil, né? Ainda que ela esteja dentro de casa, ainda que ela seja mãe integral e queira também empreender, porque se ela é mãe, ela já é muito útil, muito, ela já faz muita coisa. Mas se isso ainda não a realiza, e se ela quiser mais, por que ela tem que se sentir presa, né? Podendo fazer alguma coisa sem ficar longe dos seus filhos? E aí foi a segunda volta que a vida me deu. Eu engravidei, né, do meu marido, e aí logo foi em 2019 que eu engravidei, e eu tive a Liz no auge da pandemia, gente, mas no auge mesmo. As pessoas estavam todo mundo morrendo e a Liz nasceu prematura e foi uma loucura, né? Fui para o hospital sozinha, tive ela sozinha, eu e o Rodrigo, né? Eu digo assim, não podia ter visita, não podia ter nada no hospital e ela ainda prematura. E aí voltamos para casa e a gente não podia ter ajuda, a gente não, né, pais de primeira viagem, a gente não podia ter rede de apoio, a gente não podia ter nada, dificuldade de amamentação, eu não podia chamar ninguém para me ajudar, tinha que fazer por FaceTime. Então era nesse nível, né, que eu tive que reaprender a me virar, né? E além disso, coisa que poucos sabem, né? Nessa época, eu e o Rô, a gente teve um fato que aconteceu profissionalmente e que foi assim uma paulada muito grande, talvez a maior paulada que a gente já tomou hoje na vida, né? E aí a gente estava se reerguendo nesse momento. Estava muito difícil, muito desafiador, mas muito. Até hoje rolou um trauma, sabe? E então, nesse mesmo momento da pandemia e a gente tentando se virar com a Liz pequenininha, a gente também não podia abrir mão de trabalhar. Então, enquanto eu estava na maternidade, ela já tinha nascido, eu estava no quarto da maternidade, o Rodrigo saindo da maternidade para dar plano, né, para apresentar o modelo de negócio da Juness para convidados e tal. E eu, entre uma mamada e outra, também fazendo a mesma coisa, trabalhando. Então, eu tive que me adaptar com a maternidade, com pandemia e tendo que continuar trabalhando, né? Eu queria continuar trabalhando, não era um sonho meu ser só mãe, entre aspas, tá, gente? Porque mãe é muita coisa. Mas eu não queria precisar estar naquele ritmo, mas não teve como. Então, foi muito difícil. E aí é o que a Dani fala, né? Eu tive que aprender a me organizar, que eu sempre fui da rotina, sempre fui metódica, sou virginiana, gosto de tudo organizado, não trabalho bem no caos, na bagunça. Então, eu gosto das minhas coisas organizadas, eu faço sempre lista das minhas tarefas. E naquele momento, eu tive que fazer tudo isso pelo celular mesmo, né? Eu tive que colocar tudo que eu fazia no celular para eu poder trabalhar ali enquanto ela estava no meu colo, né? Mamando. E
E é impressionante a nossa capacidade de se adaptar quando a gente não tem opção. Eu não tinha opção de largar aquela bebezinha, eu não tinha opção de deixar de trabalhar, ainda bem que eu trabalhava em algo que eu amava. Imagina se eu tivesse no direito ainda, como é que eu ia estar, né? Além de tudo, trabalhando em algo que não me realizava. Mas como eu trabalhava em algo que eu gostava, ok. E aí eu comecei a diminuir. Isso é muito importante, tá? Eu tive muita dificuldade com as minhas expectativas comigo mesma. Então, enquanto eu tentei colocar 1 milhão de atividades para fazer naquele dia, e é óbvio que a minha bebezinha pequena sempre dava um jeito de me avisar, olha, quem manda aqui sou eu. Quem vai cuidar da sua hora aqui sou eu. Então, eu botava uma reunião e ela chorava, queria ficar comigo, e mesmo que o Rô ficasse junto, fazendo o papel dele também, ele não conseguia fazer mais, porque ela não aceitava ele. Ela só queria ficar comigo. E aí eu comecei a entrar numa depressão pós-parto, por causa disso, por me encher de expectativas e me frustrar todos os dias. Então, eu me frustrava, e nesse looping de frustração, de achar que eu tinha que fazer 1 milhão de coisas e dar conta, e não dar conta, eu fui ficando cada vez mais triste, cada vez numa situação realmente ruim, né? E aí, quando eu entendi, né, depois de ter ajuda e tal, quando eu entendi que eu tinha que enxugar a minha lista de tarefas para poder realmente me colocar ali à disposição, fazer e sentir que aquele check, por mais simples que fosse a atividade, me deixaria com a sensação de sou realizadora, sou autoeficaz, aquilo me fazia um bem danado. E eu acabei trazendo isso hoje em dia, gente, porque eu só fui ter uma ajuda com a Liz quando ela já tinha 6 meses. Então, até os 6 meses era eu e eu. E até hoje, né? Agora que eu consigo ter o meu tempo, que eu consigo ter uma pessoa para me ajudar durante o dia com ela, fim de semana não, mas durante a semana sim. Eu peguei essa ideia de fazer a minha lista de tarefas, então sempre na noite anterior eu faço a minha lista de tarefas para o dia seguinte, mas quando eu vejo que eu estou tentando botar muita coisa, não, calma, é melhor eu espalhar esse montão de coisas na minha semana do que tentar fazer várias coisas no dia e não conseguir e me frustrar. Então, se eu puder dar uma dica, gente, quem já é da Dinesse, se concentra nas atividades que só dependem de você, né? O convite, a lista, o follow-up, essas atividades só dependem de você ter atitude ativa, né? De você correr atrás. As outras atividades vão depender de você fazer essas primeiras, né? Vão depender do volume que você coloca, né, nessas primeiras atividades. E aí você, aos poucos, vai vendo a rodinha girar. Então, e nesse meio tempo, foi aí que eu comecei a perceber que como o meu volume, né, de atividade estava diminuindo, por óbvio, porque eu tinha menos tempo ainda, né, por causa da minha filha, eu comecei a pensar no posicionamento estratégico para o Instagram para potencializar o meu trabalho. Então, não é trocar o trabalho offline pelo online, porque no nosso caso não é assim que funciona. É usar o online para potencializar o que a gente faz offline. Então, se hoje eu continuo prospectando ativamente, fazendo follow-up, fazendo vendas, é muito também porque eu comecei a trabalhar esse online, né? Trazer conteúdo, trazer um perfil mais atrativo, porque eu sei que a pessoa que vai começar a me seguir, ela vai olhar meu feed, ela vai olhar meus stories, ela vai querer se identificar, gerar uma conexão, saber com o que eu trabalho, por que eu trabalho nisso, de que forma eu ajudo as pessoas. E se eu quero mais visibilidade, se eu quero compensar esse pouco tempo que eu tenho, esse menor volume de trabalho que eu tenho, por eu estar nessa posição
né, dividindo também com a minha maternidade, nada mais justo do que eu ativar muito esse meu lado online também. Então, hoje eu me divido entre a Junesse, o trabalho Junesse, o trabalho offline, gerenciamento de equipe, venda de produto, prospecção ativa, fazer lista, tudo. Também o posicionamento estratégico no Instagram, né? Porque eu acabei começando a ensinar também para as pessoas a fazerem isso, e a minha maternidade. Então, hoje, eu acabo tendo que me dividir. E posso falar? Gente, eu tenho menos tempo do que eu tinha antes como advogada. Bem menos tempo. Eu consigo sair bem menos, fazer menos coisas, mas a minha cabeça, ela está muito melhor. Ela está muito mais realizada. Ela está muito mais assim compreendendo os momentos que a gente tem que aproveitar, né? Enquanto a gente tem ali aquela coisinha pequena, eu quero aproveitar os momentos com ela e poder estar em casa produzindo com ela e produzindo para mim, para minha família, para o meu negócio, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou ali do lado dela, cuidando dela, percebendo como ela é cuidada também por outras pessoas, né? Então, deixo ela ali e consigo também trazer dinheiro para casa, consigo ter a minha autossuficiência, consigo ser realizadora. Então, é rápido isso? Não. Para mim foi um processo, ainda é um processo de me reencontrar, né? Então, quando eu entrei para a Junesse, eu tive que me reencontrar como mulher. Então, eu saí daquela mulher totalmente insegura profissionalmente, que passava inclusive por assédio moral e se questionava a sua importância, a sua suficiência, se eu era boa mesmo, né? Ao invés de eu questionar o assédio moral, eu me questionava. E aí eu tive que me reencontrar quando eu entrei na Junesse. Então, eu virei uma mulher mais... que eu comecei a entender o meu valor, comecei a entender o meu lugar no mundo, o meu lugar no meu mercado, né? Que eu era boa sim, que eu podia ser muito melhor e muito mais útil. E aí, quando eu tive ali, mais uma vez, aquele reencontro comigo mesma para entender. Tudo bem, não sou mais a Ramine de antes, mas agora eu posso ser muito melhor. Basta eu entender o meu momento, me readaptar e entender, ressignificar o que está acontecendo comigo e entender que eu sei como eu vou ser feliz, eu sei como eu vou chegar nos meus objetivos e não importa o desafio, não importa o quão penoso seja, eu estou muito melhor agora do que eu estava antes. Então é isso. Eu nem sei quanto tempo que eu passei aqui. 20... Foi? Dani? Não estou conseguindo ver você. Foi? Era o meu tempo ou tinha mais tempo? Ou eu acabei antes? Tem mais uns minutos, se você quiser abrir para perguntas, se o pessoal quiser escrever no chat. Pode? Tranquilo. Maravilha. E aí eu sempre gosto de deixar claro, né, gente, que é exatamente isso que eu falei no começo. O problema não é em que você trabalha, se é CLT, se você é autônomo, se você é empreendedora e tal, se você faz em paralelo, se você tem 10 negócios, se você tem 5. Eu acho que o problema é você entender que você está infeliz e não fazer nada para mudar, né? E estar feliz também, realizada, não é gostar de tudo que faz, né? Eu não gosto de tudo que eu faço no meu trabalho, gente. Não é 100% legal. Todo trabalho vai ter uma parte chata, uma parte mala, que a gente vai ter que fazer. O problema é ele ser todo chato, né? Como advogada, eu não gostava do tema, não gostava das pessoas, eu não gostava... Eu não queria nada, não queria metas, eu não queria ir para aquele lugar. É diferente, né? Então, é diferente. Então, encontre, eu sou muito a favor. Ainda que em paralelo,
busque o que te realiza, o que te dá brilho nos olhos, porque quando a gente faz isso por nós, a gente é muito, mas muito melhor para as outras pessoas. Às vezes você está com uma carranca aí e você nem está percebendo, mas as pessoas já estão sendo repelidas por você. Que tal melhorar isso, melhorar tudo que está acontecendo aos pouquinhos na sua vida, para você passar a atrair mais pessoas melhores do seu lado? Ramine, tem Oi. uma pergunta aqui no chat da Nilceia Teles. Como se posicionar estrategicamente nas redes sociais? Pergunta de $1 milhão, né? Mas basicamente assim, porque tem muitos detalhes, né? Tudo vai depender do objetivo da pessoa. Então, se ela vende o negócio, ela vende produto, ela vende tudo, mas a coisa principal, a meu ver, é a pessoa ter noção de que antes dela pensar em vender o produto, em vender o serviço, vender o negócio dela, ela precisa se vender todos os dias. Ela precisa se posicionar da forma que ela quer ser percebida pelas pessoas. Sabe quando você está no restaurante e você está lá jantando, tá? E aí você olha para uma mesa do lado e tem duas amigas de colégio, de faculdade, que estão lá juntas. E você chega lá e cumprimenta as duas. E aí você vai embora. Quando você vai embora, o que elas falam? Ah, essa é a fulana, ela que... Qual é a percepção que você gera nas pessoas que têm contato com você? Seja do seu campo social, seja do seu trabalho, da sua academia, de relacionamentos, não importa. Qual é a percepção? Então, é pegar a tua essência, porque não pode ser construção de personagem, pelo amor de Deus. É pegar a tua essência e trazer essa percepção que você quer gerar nas pessoas e começar a mostrar isso diariamente. E isso vai ficando mais fluido, isso vai ficando mais claro para as pessoas quem é você, quais são seus valores, quais são suas bandeiras, e inclusive o que você faz, o que você vende. E aí, quando você já está totalmente vendida para a pessoa, ou seja, a pessoa já gosta de você, já se inspira em você de alguma forma, quando ela olha o que você faz, o que você vende, ela já olha de outra forma. Porque aquilo que você faz e aquilo que você vende já vem derramado de você. Então, se posicionar na rede social é muito mais sobre você se mostrar, se colocar, né, como trabalhar a tua marca, o teu nome, ao invés de ficar batendo na tecla do teu produto, teu negócio, e a empresa. Porque você é você. O seu trabalho é só uma nuance de quem você é. Você é muito mais do que isso, e não mostrar é uma loucura. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, só ficar falando de trabalho, só ficar mostrando trabalho, fica chato demais. Olha, Ramine, tem uma outra pergunta da Marie. Ramine, você convidou seus ex-colegas advogados para o negócio? Vale a pena misturar a vida anterior com a atual? Depende. Eu convidei só quem eu gostava. Quem eu não gostava, eu não convidei. Porque, cara, eu não gostava dessas pessoas. Eu vou querer trabalhar com elas? Eu, hein? Não. Mas o que eu fiz? Isso é muito legal. Muitas pessoas perguntam isso. Enquanto eu estava fazendo em paralelo, eu já sabia que eu queria sair dali. Eu não tinha preocupação de o que vão achar de mim. As pessoas sabiam que eu fazia alguma coisa em paralelo, mas enquanto eu estava lá, eu levava muito a sério, para não ser mandada embora antes do tempo, né? Porque eu precisava fazer minha reserva financeira. E aí, eu falei assim, botei na cabeça, eu falei, cara, essas pessoas, elas podem até não entrar, elas podem fazer chacota de mim, porque advogado é fogo, né? Eu posso falar, advogado é fogo, mas essas pessoas precisam saber o que eu faço, porque na hora que elas escutarem Junesse, elas vão ligar ao meu nome. Então, eu comecei a me posicionar ali na internet. Eu não sabia me posicionar, tá? Eu fui colocando.
E quando eles perguntavam o que eu fazia, eu falava com toda a tranquilidade do mundo e gerando curiosidade. Então, por exemplo, na hora do cafezinho, todo mundo levantava da mesa e ia tomar um cafezinho. O que eu fazia? Eu levava o Naara, a lata do Naara, lá na área do cafezinho, fazia o meu Naara ali na frente das pessoas e tomava, sem falar nada. E aí, o Naara já estava melhorando o meu joelho, né? Porque eu tenho o joelho bichado. E aí a pessoa, o que é isso? Esse negocinho laranja que você está tomando? Eu falei, ai, nossa, é um colágeno que eu estou tomando que eu não posso mais deixar de tomar, porque eu só consigo fazer minha esteira inclinada por causa dele. É verdade? E eu gerei curiosidade. Então, e aí eu ia para minha mesa. Resultado, cadastrei o menino da RH, cadastrei cliente, vendi para gente que não quis se cadastrar também, cadastrei revendedor, saí cadastrando todo mundo, sem medo, sem dó. Claro que tem gente que tem uma preocupação maior e não quer que o chefe é mais ciumento, não pode saber. Aí é óbvio, né, gente? Tem que ter um pouco mais de cuidado, fala na encolha, na hora do almoço, para essas pessoas, seja mais discreto. Eu não precisava ser tão discreta assim. Então, eu acho que se você gosta da pessoa, se você quer o bem dessa pessoa, fala com ela sim, lógico. Eu acho que é pensamento abundante. Eu só não falei com os babacas que trabalhavam comigo, que faziam assédio moral, porque aí eu quero que eles se lixem, né? Se eles se cadastrarem em outra equipe lá na frente, não tô nem aí. Não quero, não quero. Então, então tô tranquilo. Mas não vou se cadastrar nem a pau. É bacana dessa empresa que a gente escolhe com quem a gente trabalha, né? Amando isso. Ah, isso é perfeito, gente. Isso é perfeito. Isso é maravilhoso. Muito, muito bom. A Dani também fez uma pergunta lá no chat. Ela perguntou 3 dicas rápidas e objetivas para a mulherada dar conta do recado. De trabalhar, ser mãe, esposa e ter tempo para si. Desafiador, né? Bom, primeira coisa, aí antes das dicas, tá? Primeira coisa, eu não dou conta de tudo, tá? Eu não dou conta de tudo. A gente tem momentos na nossa vida, né? Principalmente quem faz Junesse, a gente tem momentos de acelerar mais, momentos de segurar, mas o trabalho é o ano inteiro. Mas é óbvio que eu sou super a favor da gente ter momentos de aceleração e momentos de rotina de trabalho, né? Uma rotina mais equilibrada, digamos assim. Mas assim, como o que eu gosto de fazer e que me faz muito bem, mesmo nessa situação, primeira coisa que eu faço, gente, eu me arrumo. Eu tomo meu banho, eu não começo... É muito raro eu começar a trabalhar sem ter tomado um banho, ter colocado uma roupa que não seja o meu pijama e me maquiar, né? Dar uma secadinha na franja, não precisa ser o cabelo todo, mas dar uma secadinha na franja, estar pronta para o meu dia, tá? Eu botei esse batom hoje só aqui para reunião para vocês, tá? Eu não boto todo dia, mas eu tô sempre, quem me acompanha na internet sabe que eu tô sempre alinhada, confortável, mas alinhada. A pessoa que está me vendo, ela merece isso, seja numa reunião online, seja no meu prospecto, seja a pessoa que está me assistindo nos stories. Não é que eu nunca vou surgir, né, com um coque mãe, porque não existe, mas quando eu estou falando de trabalho, eu preciso estar pronta. E eu me sinto muito mais produtiva quando eu me arrumo para trabalhar, tá? Então, isso é uma coisa que desde que eu estava com a Liz, sério, amamentando, com um mesinho, eu tomava o meu banho, lavava o meu cabelo, me arrumava, botava uma maquiagem leve, muito mais leve do que essa aqui, mas botava para me sentir bem comigo mesma e para ser melhor para ela e para o meu trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que me faz muita diferença, eu falei, é eu ter uma agenda e uma lista de tarefas. Gente, não existe sucesso no improviso, só com a Tata Werneck, tá? Não existe sucesso no improviso. Eu preciso acabar a minha noite sabendo exatamente como vai ser o meu dia de amanhã. Ah, pode ter imprevisto, Ramene? Pode, mas eu vou saber exatamente o que eu preciso fazer depois desse imprevisto, sabe? É controle.
É você ter um mínimo de previsibilidade. Senão você não é profissional em trabalho nenhum. E não é com a Juness que vai ser diferente. Então, eu tenho uma agenda de papel, tá? Onde eu boto todos os meus compromissos que já tem horário marcado, seja compromisso pessoal, seja compromisso de trabalho. Tem horário marcado? Tá na agenda, tá? E eu tenho uma lista de tarefas no caderno mesmo, daquilo que eu vou fazer naquele dia. Então, eu faço isso na noite anterior e eu listo, seja pedir a feira, seja, sei lá, ir levar a Liz na natação, seja meia hora de prospecção ativa, seja postar o meu post da manhã, seja fazer os stories do Bom Dia. Então, eu coloco ali tudo que eu tenho que fazer, inclusive a parte de rede social, porque isso também é trabalho, tem que ser levado de forma profissional para dar resultado. Falei duas, né? E a terceira é isso, é entender que você tem momentos em que você vai dar mais atenção a certas áreas e menos atenção a outras. Se planejar com isso. Então, vai ter momentos, gente, que eu não vou conseguir dar a atenção que eu consigo dar normalmente para minha filha, né? Eu vou estar um pouco mais no automático com ela, mas eu vou estar trabalhando mais. E em outras, eu vou estar numa rotina mais equilibrada de trabalho, dentro de um horário normal de trabalho, e eu vou poder ficar mais, fazer o meu papel de mãe melhor, o meu papel de esposa, né? A sorte é que eu e meu marido, a gente trabalha junto e ele é muito mais intenso que eu. Então, dificilmente ele vai reclamar que eu estou trabalhando muito, né? Geralmente é o contrário. E é isso, é você alinhar expectativas, sabe? Você não vai dar conta de tudo, então sempre é bom alinhar essas expectativas para você não se frustrar e não cair na besteira que eu caí lá atrás. Bacana, Ramine. Nossa, como eu me identifiquei com você. Eu tenho 2 filhos, né? A minha filha mais velha já é adolescente, 14 anos, e menor com 10 anos. E, assim, sinceramente, eu fico assim hoje pensando, né? Como eu gostaria de ter conhecido a Junesse antes, né? Para poder ter justamente ter crescido, né? Estou crescendo ainda, né? Mas ter crescido nessa empresa, ter mais qualidade de tempo, né, com os meus filhos, porque é tudo muito corrido, né? Eu sou mãe empreendedora, nossa, 1000 tarefas. E aí eu sinto muito essa falta, né, de estar mais com eles. Então, me identifiquei, assim, total com essa história. Apesar de ser, né, profissões diferentes, né, mas nós somos mães, somos mulheres. Somos, né? Mulheres, né? Somos mulheres. Estamos juntas. Estamos juntas. Isso aí. E, assim, muitas pessoas aqui no chat também se identificaram muito com a sua história. Muito obrigada pela sua presença, por essa tarde maravilhosa. Muito obrigada, foi uma honra participar, gente. Espero que tenha agregado muito e parabéns pelo evento, viu? Muito parabéns. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Beijo, Ramine. Beijo. Beijo. Bom, gente, agora eu gostaria que a Dani depois compartilhasse aí o Instagram dessas mulheres maravilhosas, né, dessa tarde aí, a Ingrid Wolff, a Ludmila Prado e a Ramine Barcelos. Vamos seguir essas mulheres tops, porque, gente, eu amei cada uma delas. Foi uma tarde muito produtiva e muito conhecimento, né? E gostaria de chamar agora a Dani Massafera, nossa Safira, para falar um pouquinho do nosso evento de agora de março, sobre o LEAD. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Maravilha, gente! Estamos finalizando o nosso J1, maravilhoso, primeira edição 2022. Quero agradecer de coração todos que estão aqui nessa tarde maravilhosa, estou muito feliz. Anotei também várias coisas aqui, porque reconhecimento, gente, é algo realmente muito precioso, principalmente quando a gente coloca em prática. Então, é isso que eu desejo para vocês, coloquem em prática. A gente vai deixar gravado, tá? Essa live, então vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, compartilhem com as suas amigas, seus familiares, né, com o pessoal do seu trabalho, com a sua equipe.
né, para que eles também possam ter essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo hoje, esse presente de ter ganhado essas mentorias com essas mulheres incríveis que passaram por aqui. E quero aproveitar e deixar um convite, né, principalmente para vocês, convidadas, convidados, que ainda não fazem parte da nossa família, que estão conhecendo a nossa empresa, que estão conhecendo nossos produtos. Nós vamos ter, em março, brevemente, um evento extraordinário. Se vocês já gostaram do nosso evento de hoje, né, que foi, né, curtinho, uma horinha, uma hora e meia, né, se vocês já gostaram, vocês imaginam ter 2 dias de imersão com líderes, com diretoras, com diretores, com histórias incríveis, empreendedores de grande sucesso, referências não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo, histórias para te inspirar, histórias para te ajudar a se fortalecer e tomar as decisões que é necessárias para você realizar seus sonhos, seus objetivos. A gente vai ter, gente, dia 19 e 20 de março, aqui no Rio de Janeiro, nessa arena linda que está aí na tela de vocês, a nossa Junesse Arena, né, uma das maiores imersões para empreendedores, tá, para desenvolvimento de mentalidade da América Latina. E eu falo isso por quê? Porque a Junesse Arena é a maior arena multiuso da América Latina. Então, estou falando isso com convicção. Então, assim, esteja presente, ser sábado e domingo. Eu tenho certeza que a experiência que vocês vão vivenciar lá vai ser surreal, tá? Então, chama a pessoa que te convidou para estar aqui no evento, adquire o seu convite com ela, tenho certeza que você vai amar, vai ser uma experiência extraordinária, e tem muita novidade, né, que a Junesse está preparando para poder trazer nessa experiência incrível, maravilhosa. E, gente, é aqui no Rio, né, para quem está aqui no Rio é pertinho, para quem está em São Paulo, gente, é só dar um pulinho, pode pegar um ônibus, né, 6 horas está aqui, né? Para quem é de outros estados, ainda dá tempo de conseguir a sua passagem. Meu primeiro evento desse congresso que a gente vai ter, gente, eu fui para Orlando em 2016. Então, olha a distância que eu percorri. E valeu cada segundo, e valeu todo o investimento que eu fiz. Tá? Então, não perca de forma alguma, que eu tenho certeza que você vai crescer demais. Esse era o recadinho que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez, gratidão. Siga as meninas, marca a gente, compartilha. Gente, e eu vou falar um negócio para vocês. É o primeiro vídeo que eu compartilho no meu canal, aqui no Instagram, no YouTube. Estou estreando com chave de ouro. Depois curte lá, compartilha, se inscreva também. E todo evento maravilhoso que a gente tiver para agregar na sua vida, né? Vou estar compartilhando aí no canal, tá bom? Então, um beijo, Li, parabéns pela apresentação maravilhosa. E deixo o encerramento com você. Gratidão. Obrigada, Dani, pelo convite. Foi uma tarde, assim, desafiadora, mas eu amei mesmo estar aqui com essas mulheres empoderadas. E vamos aí para os próximos eventos, né? E, gente, quero agradecer aí a presença de todos, né? Todo o pessoal aí do YouTube. E é isso. Foi uma tarde aí de autoconhecimento, desenvolvimento, uma tarde maravilhosa. Beijos, fiquem com Deus, tá? Até a próxima.